Olá, boa tarde. O meu nome é Susana Figueiredo e eu sou consultora na Sociedade Portuguesa de Inovação, um dos parceiros do projeto Valor Mar. Gostávamos de vos dar as boas-vindas a este primeiro webinar de uma série de vários que prevemos realizar no âmbito do projeto Valor Mar. Daqui a pouco teremos aqui uma explicação do que é então o projeto Valor Mar, mas eu gostava apenas de vos explicar as regras. E antes de mais, pedirmos desculpa pela mudança de plataforma, mas como conversávamos há pouco, fomos realmente vítimas aqui do sucesso deste tema das algas, não estávamos a contar com tantas inscrições como tivemos e, portanto, neste momento temos já aqui em linha 94 pessoas, para além dos oradores, o que para nós é muito interessante. Explicar que este é então o primeiro de uma série de webinars. Em termos de funcionamento do webinar, os participantes podem a qualquer momento colocar questões por escrito no chat. As questões serão vistas pelos organizadores, portanto por mim e pela Ana Machado Silva da SONAI, que estamos aqui no papel de co-organizadoras da sessão e teremos acesso às questões. As questões depois poderão ser respondidas ou no final de cada apresentação ou no final da sessão, no espaço de questão e discussão, dependendo dos timings e da própria complexidade da questão. Deixar também aqui a nota de que as apresentações que vão ser feitas hoje vão ser partilhadas após a sessão e iremos também preparar um resumo da sessão que será partilhado com todos vocês. O webinar está a ser gravado, foi obtido consentimento prévio dos oradores, não há identificação dos participantes e, portanto, na sequência desta sessão iremos também editar o vídeo e disponibilizá-lo online. Naturalmente, os vossos dados de registro para esta sessão não serão divulgados a terceiros. Por último, deixar a nota de que o e-mail a partir do qual têm recebido as comunicações, o e-mail geral @valormar.pt, pode a qualquer momento ser utilizado para esclarecer dúvidas relacionadas com a sessão ou com o projeto. E com isto temos aqui esta agenda que devem estar todos a ver neste momento e eu iria então passar a palavra à primeira oradora. Portanto, a primeira oradora é a professora Ana Gomes, muitos de vocês já deverão conhecer, é licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra e doutorado em Biotecnologia, ramo Ciência e Tecnologia Alimentar, pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, aqui no Porto. Trabalha há mais de 2 décadas na área da nutrição e saúde, bioquímica de compostos bioativos e alimentos funcionais derivados, e o seu papel na modulação da microbiota intestinal e biotecnologia de recursos marinhos. Tem também dedicado a sua atividade de investigação a temas relacionados com a indústria alimentar, estando envolvida em vários projetos de investigação nacionais e internacionais, nomeadamente com o envolvimento de parceiros industriais. Atualmente é professora associada e membro da direção do Centro de Biotecnologia e Química Fina da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, onde coordena o Laboratório Nutrição e Saúde. Professora Ana Gomes, vou começar então aqui a apresentação e dar-lhe o papel de passar-lhe aqui o papel de para que possa então passar a sua apresentação. Muito obrigada, doutora Susana Figueiredo, a quem eu desde já agradeço toda esta organização deste webinar. Cumprimentar também os colegas de mesa e, obviamente, de mesa virtual, neste caso, e, obviamente, cumprimentar também toda a assistência. É sempre muito bom ter e saber que temos aqui tantas pessoas interessadas na área do mar, em concreto neste projeto. Portanto, é muito gratificante e, portanto, um agradecimento a todos e votos que este webinar, portanto, possa ser do vosso agrado. Portanto, sem mais demora, dizer-vos que estou aqui em representação, portanto, do consórcio do Projeto Valor Mar e é, obviamente,
portanto, uma honra fazê-lo, um projeto mobilizador que reúne um número alargado de parceiros, cuja paixão comum, acho que podemos dizer, é o manancial de potencialidades dos recursos marinhos e as suas aplicações, portanto, nos mais diversos domínios. O que nós temos, portanto, previsto, portanto, para esta sessão de apresentação será uma breve contextualização, portanto, do projeto. E também explicar um pouco que consórcio é este e o que é que mobilizou, portanto, este mesmo consórcio, enquadrar o projeto Valor Mar, portanto, na sua relevância e depois avançando alguns detalhes em que nós vamos focar um pouco uma das ações ou um dos eixos que aqui está representado. Portanto, começando pelo consórcio, nós efetivamente, portanto, estamos a falar de um projeto que é liderado por duas instituições de referência, a SONAI, enquanto coordenador empresarial, e o ZIMAR, enquanto coordenador científico. Este projeto decorre desde o último trimestre de 2017 e tem como objetivo major a valorização integral, portanto, dos recursos marinhos, integrando toda a cadeia de valor numa lógica de economia circular, da captura e ou produção de biomassa até ao consumidor, passando, obviamente, portanto, pelo processamento e transformação. O que é que nos move? Se é que nós podemos dizer, obviamente, nós assentamos este projeto, portanto, sobre três grandes pilares transversais, e que são transversais a todos os subprojetos que estão integrados, portanto, no projeto Valor Mar, desde a natureza aplicada, portanto, da investigação e desenvolvimento tecnológico, que está aqui, portanto, sempre com a ótica ou tendo como fim a aplicação no mercado, com foco necessariamente e para suportar, portanto, esta investigação aplicada, desenvolvimentos escaláveis e internacionais, e, obviamente, integrando todos os players do setor, incluindo pequenas e médias empresas operando neste domínio, contribuindo desta forma para uma cadeia de valor mais forte, mais competitiva e gerando necessariamente valor para os intervenientes. Portanto, dizíamos que somos um consórcio que é movido por uma paixão pelos recursos marinhos e este consórcio de 30 parceiros está equitativamente distribuído entre as entidades do sistema científico e tecnológico que partilham, portanto, as suas competências, o seu conhecimento com as competências empresariais, portanto que aqui temos 17 empresas tomadoras da tecnologia desenvolvidas, portanto que validam também os produtos e os processos que vão sendo desenvolvidos, portanto numa escala, primeiro numa escala laboratorial, depois numa escala piloto e depois já em validação final, portanto já mais próximo do mercado, como dizíamos há pouco. Se quisermos agora aqui fazer um pouco o enquadramento do nosso projeto e onde é que ele se alinha, nós podemos dizer que o projeto Valor Mar, nas suas 5 ações globais, e isto não está a avançar, mas há de lá chegar, há sempre aqui um compasso de espera, portanto, entre o que nós estamos, não sei o que é que aconteceu. Podemos avançar, por favor, o slide. Eu de repente fiquei, ok, é próximo novamente, já estamos aqui, muito bem, obrigada. Portanto, dizia-vos eu que o projeto Valor Mar, nas suas 5 ações globais, pretende, obviamente, responder às prioridades e estratégias delineadas no domínio prioritário da economia do mar. Todos nós sabemos que estas são assentes, portanto, na utilização sustentável dos recursos marinhos, dos ecossistemas associados e tendo sempre, portanto, como alcance a valorização económica, social e ambiental, portanto, dos mesmos. E tendo isto como nossa base, portanto, o projeto Valor Mar foi construído propondo soluções inovadoras, criação de novos produtos, recorrendo a tecnologias sustentáveis e eficientes, que diretamente e indiretamente valorizam, portanto, ativos de diferentes tipologias, desde a produção primária, a indústria transformadora, as tecnologias de apoio, a indústria agrícola, e integrando, obviamente, portanto, nas cadeias de valor associadas a estes recursos, a estes ativos, que incluem a aquacultura, a indústria alimentar, a biomédica, farmacêutica e cosmética.
tivemos uma visão, portanto, ou seja, há uma visão comum que atravessa todo este próximo slide, que atravessa todo este projeto mobilizador nas suas 5 ações, conforme eu já vos tinha referido, e obviamente nasce da importância da economia do mar nesta cadeia de valores, representada, portanto, por todos os players que estão aqui em jogo e, obviamente, tendo em conta os desafios, portanto, foram os desafios, foram as limitações, as barreiras a ultrapassar que mobilizaram, portanto, o projeto Valor Mar. E materializaram, ou materializamos, portanto, esta visão, este objetivo, portanto, num conjunto de orientações estratégicas que, no fundo, são também as do cluster do mar português, contribuindo também para o seu crescimento. É possível avançar para o próximo slide, porque não estamos aqui a conseguir acompanhar o... Desculpem. Professora, se quiser tentar, nós estávamos aqui a tentar passar e também não estávamos a conseguir. Se quiser tentar aí do seu lado. Sim, estou a tentar. Ok, aqui está. Está, obrigada. Ok, muito bem. Portanto, dizia-vos eu que nós tivemos então uma visão comum, uma visão de futuro, obviamente, alicerçada na importância da economia do mar, portanto, e também tendo em conta as orientações estratégicas do cluster do mar português, porque necessariamente também pretendemos que este projeto possa contribuir para o crescimento do mesmo, para a expansão do mesmo a nível nacional e, obviamente, portanto, transpondo fronteiras. E com isto, ao criar produtos e serviços com aplicações nos diferentes atores da cadeia de valor, nós pretendemos gerar valor e este valor vai desde os produtores dos recursos marinhos às indústrias transformadoras, ao retalho, à restauração e necessariamente e com particular ênfase, portanto, um foco especial no consumidor final. Também, desculpem, talvez está aqui qualquer coisa que, desculpem. Estas tecnologias às vezes deixam-nos aqui. Falando um bocadinho mais, portanto, ou melhor, sobre o projeto em si e as suas ações, e como eu vos disse, depois fazendo aqui o zoom in para um dos eixos da ação, acho que se pode dizer que este projeto não é de todo, ou não seria de todo possível, como vos disse no início, ele está em plena ação e em plena atividade, portanto, desde 2017, desde o último trimestre de 2017, e nada disto seria possível se não tivéssemos aqui um projeto assente sobre a cooperação, não é? Portanto, um consórcio multidisciplinar, multiator, coeso, cooperante, a tirarmos partido de todas as sinergias intra e multissetoriais que existem neste consórcio e que de alguma forma contribui, ou que de toda a forma contribui, portanto, para a inovação e a capacitação, portanto, promovendo o desenvolvimento tecnológico e a sua validação através da demonstração em pilotos e desenvolvendo também competências específicas nas empresas. E com isto, quais são então, temos vindo aqui a falar, são 5 eixos, quais são então efetivamente os eixos de atuação, portanto, do projeto Valor Mar? Temos um primeiro que foca os novos produtos do mar, as tecnologias e os processos para a indústria e mercado, que eu daqui a uns segundos irei detalhar um pouco mais. Um segundo que contribui para o desenvolvimento e otimização, portanto, de novos produtos, tecnologias e processos para a aquacultura, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Um terceiro projeto, portanto, muito alinhado com a estratégia de economia circular, em que nós, pegando nos recursos marinhos que tínhamos ao nosso alcance, portanto, dos players, portanto, integrantes, dos produtores integrantes, pegar nestes recursos marinhos, extrair compostos, caracterizá-los e depois desenvolver novas formulações de valor acrescentado, portanto, para as mais diversas aplicações, desde a funcionalização dos alimentos, portanto, até a aplicação biomédica, farmacêutica, cosmética. E, por fim, um último
projeto que permite uma integração da cadeia de valor do pescado, em que desta forma, portanto, recorrendo à investigação, inovação e desenvolvimento de uma plataforma tecnológica de rastreabilidade, possa disponibilizar informação a empresas e também ao consumidor final de um modo integrado, considerando, portanto, toda a cadeia de valor e desta forma, portanto, tendo aqui um valor acrescentado enorme para todo o setor. E, obviamente, este projeto, portanto, não poderia sobreviver se não pudesse partilhar com os tomadores das tecnologias, que também são parceiros neste projeto, mas também com o consumidor final, com todo o público-alvo, com todos os interessados, com todos os stakeholders, partilhar adequadamente, portanto, a informação que se vai gerando. Só assim é que se concebe um projeto mobilizador desta índole. E, portanto, a quinta ação tem exatamente a ver com isso, além da gestão de um consórcio alargado de 30 membros e de todas as atividades implicadas, é a disseminação e valorização dos resultados, em que aqui a SPI, portanto, tem um papel fundamental e desde já nós agradecemos. Ora bem, passando mais especificamente, portanto, para a primeira linha de ação dentro do projeto Valor Mar e que é hoje também o mote para este seminário, novos produtos do mar, tecnologias e processos para a indústria e mercado. 12, porquê o 12? Porque somos 12 parceiros. Somos 12 parceiros que inclui, estamos aqui perfeitamente equilibrados, 6 entidades não empresariais do sistema científico e tecnológico, a Universidade Católica Portuguesa, a Universidade de Aveiro, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o CIMAR, o Centro Interdisciplinar, portanto, de Investigação Marinha e Ambiental, o Instituto Politécnico de Leiria, aqui enquanto responsáveis por uma das linhas que é o desenvolvimento, portanto, de novos produtos, ou duas das linhas, até poderíamos dizer, desenvolvimento de novos produtos, em que aqui este desenvolvimento é assente, portanto, sobre a importância nutricional, a alimentação, portanto, esta relação entre a nutrição e a saúde, tendo aqui sempre por base, portanto, o impacto ou o valor acrescentado, portanto, dos recursos marinhos que nós aqui utilizamos e, portanto, tendo aqui como mote a segurança, a saúde, a sustentabilidade. E também temos aqui o INEGI, que tem um papel preponderante, portanto, no desenvolvimento do terceiro eixo desta PPS1, portanto, que tem a ver com o desenvolvimento de novas embalagens e também análise de ciclo-vida dos produtos. Temos também as nossas empresas, que são não só produtoras da biomassa, enquanto a Almicroalgae, a Alga Plus, a Research, a Doca Pesca, aqui também nesse papel, mas também como end users, digamos assim, portanto, produtores, portanto, os transformadores, temos aqui a Palveira, a Conserveira a Palveira, e depois temos aqui os nossos end users, que envolvem não só os produtores da biomassa, mas também o coordenador empresarial, portanto, do projeto Valor Mar, a SONAI. Dizia-vos eu então que o nosso projeto, o nosso PPS1, portanto, está muito alinhado com a investigação e desenvolvimento de novos produtos a partir de recursos marinhos, este é o nosso mote, e o valor acrescentado é também aqui ou tem aqui também um papel fundamental. E se nós tivéssemos que realçar 4 palavras-chave, como eu vos dizia, portanto, seria então a saúde, a segurança, a qualidade e a sustentabilidade. E tínhamos então, ou temos então aqui 3 grandes eixos associados. Portanto, novos produtos alimentares, o que é que nós temos vindo, portanto, todos os parceiros aqui envolvidos, estabelecemos aqui 4 streams específicos, alinhados com as tendências de mercado, onde os recursos marinhos, portanto, são reis e senhores, podemos assim dizer, e, portanto, temos aqui os patés prontos a comer, conservas tipo refeição, snacks, sopas. Sustenta todo este desenvolvimento, como eu vos dizia, portanto, o valor nutricional, o equilíbrio nutricional, o ir ao encontro, portanto, das recomendações nutricionais e claramente, portanto, buscando ou formulando de modo a que o valor acrescentado, portanto, pela presença de compostos muito particulares, bioativos, portanto, possa ser destacado por meio de alegações de saúde.
temos não só novos produtos alimentares, como também temos novas tecnologias ou novas formas, portanto, de apresentação de produtos à base de pescado, portanto, no mercado. Por um lado, novas formas de pescado fumado e com o recurso a antimicrobianos e antioxidantes de origem natural, extraídos, portanto, dos próprios recursos marinhos, e, portanto, temos aqui não só o conceito de economia circular, portanto, bem patente, mas também a valorização, um novo produto, portanto, recorrendo ou utilizando, portanto, recursos extraídos ou compostos extraídos dos próprios recursos marinhos. E no que diz respeito aos preparados de peixe, portanto, é nosso objetivo desenvolver ou recorrendo, portanto, a novas metodologias, novos antimicrobianos de origem natural, portanto, novas tecnologias emergentes, nomeadamente alta pressão, novas formas, portanto, de revestimento, aumentar o tempo de vida, o tempo prateleira, portanto, de preparados de peixe fresco. E last but not least, como dizíamos, ou como dizem os nossos colegas anglo-saxónicos, temos então a linha de embalagem inovadoras, portanto, que é aqui crucial, portanto, para suportar todo este desenvolvimento. E aqui o nosso parceiro Inegi tem, sem dúvida, portanto, um papel preponderante e fundamental. Os recursos marinhos que foram selecionados para esta nossa PPS, como veem, não é só o pescado, mas também temos aqui as macro e as microalgas e temos também as halófitas representadas aqui pela salicórnia. Portanto, como é que nós chegamos, e agora já a terminar, como é que nós chegamos, portanto, destes recursos marinhos à inovação? Passamos por um conjunto de diferentes passos. E é hoje isso que nós queremos, de alguma forma, partilhar aqui convosco. Portanto, focando muito dois dos recursos que pertencem a um grande grupo, as algas. Como é que nós, das algas, chegamos, portanto, a estas linhas, a estas 4 linhas principais? Bem, chegamos olhando para o seu valor nutricional, o seu valor e os seus benefícios, portanto, fisiológicos. E, obviamente, não descurando o mercado, se recordam, foi por aí que nós começamos, temos que sempre entender qual é o posicionamento destes produtos no mercado. Portanto, é isso que nós hoje queremos partilhar convosco, e sem mais demora, agradeço a vossa atenção, espero que tenha sido suficientemente claro e que tenham ficado a perceber um bocadinho melhor o que é o nosso projeto Valor Mar, e passo a palavra à doutora Susana. Muito obrigada pela vossa atenção. Ora, muito obrigada, professora Ana Gomes. Eu penso que nós não temos aqui, eu vou pôr outra vez a minha câmara enquanto falo com o Paulo. Eu penso que nós não temos aqui questões, mas se houver alguma questão geral sobre o projeto Força, se não, passaríamos já à apresentação seguinte. Vamos ver se o Paulo consegue ser assim aqui um bocadinho mais sintético, se bem que vai entrar aqui num tema mais específico já do projeto. O Paulo Nova é licenciado em Ciências da Nutrição e mestre em Biotecnologia, também pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, e é atualmente investigador assistente na Escola Superior de Biotecnologia no âmbito do projeto Valor Mar. O trabalho foca-se na valorização de recursos marinhos, algas, microalgas, plantas halófitas e pescado, e o Paulo vai-vos falar um bocadinho mais sobre estes temas. Muito obrigada. Paulo, eu vou também passar aqui o controle do rato e desligar a minha câmara como fiz. Vamos ver se funciona o rato, então tirar aqui o rato da professora Ana Gomes e passar aqui. Ora bem, Paulo, eu acho que é melhor sermos nós aqui a passar, porque eu não estou a conseguir dar controle ao Paulo, portanto vou só sair aqui da apresentação 1. Pedimos desculpa aqui por estas questões técnicas, mas isto também para nós é uma estreia nesta... Ai. Pronto, Paulo, estamos...
Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer à audiência pelo enorme interesse neste nosso primeiro webinar do projeto Valor Mar. Gostaria também de agradecer à organização pelo convite e é um gosto estar aqui. A minha apresentação servirá também como um mote inicial às apresentações que se irão seguir. Irei falar um pouco sobre o que são estes organismos que designamos como algas, assim como algumas das suas vantagens para a nutrição e para a saúde. Podemos passar, por favor, para o próximo slide. Portanto, a designação alga inclui dois grupos de organismos altamente diversificados, as microalgas e as macroalgas. Relativamente às microalgas, estas são organismos aquáticos unicelulares, geralmente fotossintéticos, e crescem em condições diversas e por vezes muito adversas, não apenas o ambiente marinho, utilizando como base do seu crescimento dióxido de carbono, pequenas quantidades de macro e micronutrientes e luz solar. E estes seres vivos têm uma enorme diversidade bioquímica, como podemos, à partida, observar a olho nu pela sua pigmentação. Temos aqui dois exemplos que vos apresento. Mais à esquerda, a Chlorella vulgaris, que é talvez a microalga mais conhecida. Ao centro temos uma Chlorella vulgaris amarela, ou seja, trata-se exatamente da mesma espécie, que adquire aqui uma diversidade bioquímica que é plenamente observável pela pigmentação da alga, devido a se desenvolver em condições de crescimento diferentes. E temos aqui à direita a Tetracell mechui, que é também uma microalga bastante interessante e que foi introduzida para a alimentação humana, apesar de que em pequenas quantidades, bastante recentemente. Próximo slide, por favor. Relativamente às macroalgas, estas são organismos fotossintéticos pluricelulares complexos e visíveis a olho nu e crescem em meio aquático sensivelmente até 300 metros de profundidade. As macroalgas são classificadas de acordo com a sua pigmentação em algas verdes, tendo aqui como exemplo a uva rígida, algas castanhas, dando aqui como exemplo a fucos vesiculosos, e em algas vermelhas, dando aqui como exemplo a palmária palmata. Próximo slide. E, como todos nós sabemos, as condições do ambiente marinho são extremamente variáveis e incluem fatores tais como temperaturas extremas, alta salinidade, variabilidade de nutrientes, sol intenso, entre outros fatores. Ora, estes fatores são fatores indutores de stress e as algas e microalgas, para se conseguirem desenvolver e assegurar a sua sobrevivência, irão ter que se adaptar a estas condições extremamente adversas. Ora, esta adaptação fisiológica tem como consequência a produção de metabolitos que são metabolitos que para nós humanos, e não só, também para os animais, porque muitas destas algas e microalgas são também utilizadas para a alimentação animal, têm um elevado valor nutricional e biológico. É também importante referir que, tendo em conta a variabilidade taxonómica, ou seja, o número de espécies que existem de algas e microalgas, e as diferentes condições ambientais a que estes podem ser sujeitos, o potencial nutricional e bioativo das algas e microalgas é praticamente infindável. Ou seja, nós podemos ter a mesma espécie a crescer em condições ambientais totalmente diferentes e o seu perfil bioquímico, nutricional e bioativo será completamente diferente, apesar de estarmos a falar da mesma espécie, tal como vimos no exemplo anterior em que apresentei a mesma espécie de Chlorella vulgaris com características bastante distintas. E, portanto, nesta linha, surgem de uma forma bastante interessante empresas tal como a Almicroalga e a Alga Plus, que nos potenciam aqui um crescimento de microalgas e macroalgas de uma forma controlada, onde poderemos obter depois uma biomassa bastante interessante com características nutricionais e bioativas standard, digamos assim, o que as torna muito mais interessantes para aplicações farmacêuticas, nutricionais e cosméticas, pois temos aqui uma biomassa com condições, com características bioquímicas, nutricionais e bioativas standard. O próximo slide, por favor. É ainda importante salientar que a costa portuguesa tem potencial imenso, apresentando uma elevada biodiversidade de espécies de algas marinhas, que as algas crescem cerca de 10 vezes mais rápido do que as plantas terrestres e necessitam de cerca de 1/10 do terreno para produzirem a mesma quantidade de biomassa.
produzem moléculas complexas e com elevado valor nutricional e bioativo apenas recorrendo a dióxido de carbono, luz solar e pequenas quantidades de água, e são uma excelente fonte de proteína de elevada qualidade. E na nossa sociedade atual, nós sabemos que necessitamos cada vez mais de uma transição de proteínas de origem animal para proteínas de origem vegetal, também para conseguirmos responder à demanda de uma sociedade que cada vez está em mais crescimento. Falando aqui um pouco sobre o valor nutricional, dando aqui para as microalgas 2 exemplos das microalgas mais conhecidas, a spirulina e a clorela. Como podemos aqui observar, os valores de proteína nestas microalgas rondam uns 50%. Temos também aqui uma quantidade de lípidos que rondam os 14% na spirulina e os 16% na clorela, e que incluem ácidos gordos essenciais bastante valiosos. Relativamente às macroalgas, o teor proteico não é tão elevado quanto o das microalgas, mas mesmo assim temos um teor bastante relevante na alga verde e na alga vermelha, rondando os 24% e os 27% respectivamente, e os 12% para a alga castanha, tendo depois aqui, comparativamente às microalgas, nas macroalgas, um teor de minerais muito mais relevante, rondando os 30% nas duas primeiras e cerca de 20% na alga vermelha, onde se destacam o iodo, o ferro, o potássio, o cálcio e o sódio. Resta também, nas macroalgas, salientar o enorme teor em fibras, rondando cerca de 38%. Podemos passar para o próximo slide. É importante referir que algumas das moléculas que estes organismos possuem têm atividades biológicas que são extremamente interessantes para o organismo humano. Algumas dessas moléculas são os flavonoides, os polifenóis, os polissacáridos e os carotenoides. E as atividades biológicas que são atribuídas a este tipo de moléculas são a atividade antioxidante, imunomoduladora, anticancerígena e antiproliferativa, antidiabética e antiviral. Ora, do ponto de vista de aplicações farmacêuticas, várias investigações têm revelado que estas atividades biológicas podem realmente ter um impacto importante na sintomatologia e progressão de inúmeras doenças que assolam a nossa sociedade atual, onde se destacam as doenças neurodegenerativas, tal como Alzheimer e Parkinson, diversos tipos de cancro, diabetes tipo 2, síndrome metabólica e também temos aqui alguns benefícios a nível da microbiota intestinal. Podemos falar isso. Neste sentido, a nossa equipa de investigação desenvolveu um estudo de revisão onde compilamos as investigações dos últimos 5 anos acerca de aplicações de organismos ou compostos de origem marinha nestas patologias que referi anteriormente, dando aqui um pequeno exemplo para a doença de Alzheimer. Temos aqui um teste no modelo in vitro em células PC12, que são células de ratinhos, pela aplicação da Eclodia cava nestas células. A Eclodia cava é uma macroalga castanha. O que se verificou foi que existiu uma inibição das enzimas pró-inflamatórias, o que levou à prevenção da produção do péptido beta-amiloide, que é o principal responsável pelo surgimento e pela progressão da doença de Alzheimer. Referindo aqui também para a diabetes tipo 2, tivemos aqui um modelo de teste in vivo em ratos de Long-Evans, Tokushima, Otosaka, que é um modelo de ratos que simula a diabetes tipo 2, tenta simular a diabetes tipo 2 em humanos. Aqui a aplicação foi de uma microalga, a Euglena gracilis, e aquilo que se verificou foi uma melhoria dos sintomas tipicamente associados à diabetes tipo 2. Para o cancro, temos aqui uma fucoidana de alga castanha. Os fucoidanos já são há vários anos estudados relativamente aos seus benefícios para o cancro, com resultados fantásticos. Aconselho a quem tenha mais interesse em pesquisar sobre o tema, a pesquisar alguns artigos sobre as fucoidanas, pois o potencial é imenso e esperemos que continuem a apostar nesta linha de investigação no futuro. E aqui o que se verificou num estudo in vitro com o tecido pulmonar de ratinhos é que existiu uma melhoria, uma alteração dos padrões de expressão das citocinas inflamatórias, atenuando a pneumonia por radiação e fibrose pulmonar, que é um efeito colateral muito comum da radioterapia. Por fim, falando aqui deste estudo na microbiota intestinal, este estudo é também um estudo realizado na Escola Superior de Biotecnologia pela nossa equipa de investigação
e aquilo que foi testado por uma fermentação por microbiota intestinal in vitro foi a digestão de extratos de Sargassum multicum, que é uma alga castanha, e Osmundia pinnatifida, que é uma macroalga vermelha, e aquilo que se verificou foi uma modulação positiva da microbiota intestinal. Temos de passar, por favor, para o próximo slide. E, para terminar, dizer que as algas sempre estiveram presentes na história humana e não só, inclusivamente podemos afirmar que na história da Terra. As algas foram um dos principais seres vivos responsáveis pela modulação da atmosfera terrestre no início da vida, e ainda hoje as algas são responsáveis pela produção de cerca de 50% de todo o oxigênio que existe na Terra. E, portanto, termino aconselhando-vos a leitura deste artigo, Seaweeds in Mythology, Folklore, Poetry and Life. É um artigo extremamente interessante que nos fala sobre o impacto e a existência das algas durante o desenvolvimento da história humana. E termino aqui referindo um pouco sobre esta pequena lenda que nos diz que como é que os corais do Mar Vermelho foram criados, dizendo que depois de decapitar Medusa para proteger a cabeça, o herói grego Perseus escondeu a cabeça em algumas algas na costa rochosa do Mar Vermelho, e que o sangue da cabeça deu origem aos corais que vêm aqui do lado esquerdo. E depois o mito é que os nossos antepassados diziam que ter um pedaço deste coral seria muito bom para eles, porque seria um coral ao qual era atribuído poderes mágicos. E hoje em dia nós conseguimos vislumbrar que efetivamente as algas não têm poderes mágicos, mas têm um enorme potencial, e a ciência mais uma vez vem confirmar que os nossos antepassados, apesar de não terem a capacidade científica que nós temos hoje, estavam corretos, e estamos perante organismos com um enorme potencial para aplicações alimentares, nutracêuticas e farmacêuticas, e o Valor Mar é um exemplo de um projeto que efetivamente apostou nestas aplicações, e penso que é uma aposta muito bem conseguida, e no final do projeto esperamos conseguir dizer que foi uma aposta vencedora. Muito obrigada a todos pelo vosso interesse, presença, e estou disponível para qualquer esclarecimento adicional. Certo, Paulo, muito obrigada. Eu acho que em termos de, até para tentarmos aqui cumprir o calendário, vamos passar à apresentação da Ana Margarida Costa. Ana, vamos só ver se eu consigo aqui, no caso da Ana, passar então o controle para a Ana. E dar só aqui a nota, antes de apresentar a Ana, temos aqui uma questão: as apresentações serão disponibilizadas posteriormente a todos, como disse no início, terá sido alguém que chegou um bocadinho mais tarde, as apresentações serão disponibilizadas a todos. Deixem-me só apresentar-vos a Margarida Costa, licenciada em Bioquímica pela UTAD, mestre em Contaminação e Toxicologia Ambientais pela Universidade do Porto e doutorada em Química de Produtos Naturais pela Universidade da Islândia. No seu percurso profissional passou pelo CIMAR, no Porto, pelo Arctic Mass, Universidade da Islândia, e pelo PharmaMar, em Madrid. Tem um background em técnicas cromatográficas e de espectroscopia para isolamento e identificação de produtos naturais, e neste momento é investigadora pós-doc na empresa All Microalgae desde 2019, trabalha no Valor Mar, otimizando condições de crescimento de microalgas e a produção de compostos de interesse às escalas laboratorial, piloto e industrial. Eu vou pedir ao Paulo, não sei se será o Paulo que está ainda com o microfone, vou pedir a todos os oradores, com exceção da Margarida, que coloquem os seus microfones em silêncio. Eu vou fazer o mesmo e ver se a Margarida já consegue então aceder aqui ao ecrã. Olá, Susana, obrigado pela apresentação. Eu não estou certa se consigo controlar, porque não me apareceu nada, mas vou tentar. Portanto, em primeiro lugar, obrigado pela apresentação. Queria agradecer ao
organização deste webinar, o primeiro de alguns. Portanto, como a Susana disse, o meu nome é Margarida Costa e vou-vos falar um bocadinho do posicionamento das algas. Fui eu que fiz esta... Podemos voltar para trás? Margarida. Okay, acho que não sou eu que estou a controlar, mas não... Ok. Força, mas quer para avançar para o seguinte? Sim, por favor. Ok. Ok, então esta apresentação é uma colaboração entre a Alga Plus e a All Microalgae, que são duas produtoras de algas nacionais, a Alga Plus de macroalgas e a All Microalgae de microalgas. E, portanto, eu não vou alongar muito nestas definições de algas, porque o Paulo já deu uma breve explicação, mas assim, muito brevemente, como ele estava a dizer, as algas são, por definição, seres fotoautotróficos capazes de realizar fotossíntese. São o maior produtor de oxigênio, contribuindo assim para a redução da poluição no geral, não é? E no caso das macroalgas, elas dividem-se essencialmente em três tipos: as verdes, as castanhas e as vermelhas. No entanto, no caso das microalgas, esta classificação é muito mais complexa, porque elas não representam um grupo taxonómico em si, mas vão beber a vários grupos taxonómicos. Portanto, existem organismos uni- e pluricelulares, existem organismos procariotas e eucariotas, existem mesmo organismos autotróficos e outros que não são capazes de realizar fotossíntese. Podemos passar para o próximo slide? Relativamente ao uso histórico de produtos baseados nas algas, portanto, temos dois extremos aqui. Se num extremo temos a apanha das algas no seu ambiente selvagem, portanto, que exigem um processamento posterior muito reduzido, como é o caso da apanha tradicional de sargaço para uso como fertilizantes. No extremo oposto, temos o cultivo intensivo em sistemas de cultivo, não é? Que podem ser sistemas abertos ou sistemas fechados, mas que envolvem um nível de tecnologia muito superior. Portanto, temos níveis tecnológicos muito variados, que resultam, assim, em produtos finais muito variados também. Podemos passar, Susana? Margarida, eu penso que agora já terá o controle do ecrã. Eu vou tentar. Não, penso que não. Pronto, eu passo de qualquer forma, então. Portanto, o mercado das microalgas é um mercado em franco crescimento, foi avaliado em 3 mil milhões de dólares americanos em 2019 e espera-se que cresça uma taxa anual de 2,9%, atingindo os 3.650 milhões em 2024. Podemos avançar mais uma. No caso das macroalgas, o mercado é mais maduro, também porque os níveis de tecnologia exigidos são mais baixos, portanto podemos fazer colheita selvagem destas macroalgas e, portanto, o mercado começou a evoluir muito mais cedo do que o mercado das microalgas. Este mercado é, portanto, muito maior, não é? Foi avaliado em 14,1 bilhões de dólares americanos em 2018 e cresce a uma taxa anual de 8,4%, esperando-se atingir os 21,1% em 2023. Podemos passar. Portanto, pegando no caso específico das macroalgas, podemos ver que a produção da biomassa tem vindo a crescer gradualmente desde os anos 50. Portanto, este gráfico representa essa mesma produção, não é? E este crescimento é um resultado da grande procura do mercado asiático. A produção em 2016 atingiu os 32 milhares de toneladas, e 32 milhares de toneladas estas, em que 97% desse crescimento, e como podem ver no gráfico, é baseado na prática da aquacultura por países asiáticos, essencialmente liderados pela China e pela Indonésia. Os 3% restantes são respeitantes à apanha selvagem, portanto, maioritariamente China, Chile e Noruega a dominar esta apanha selvagem. E podemos passar para o próximo slide. No entanto, estes são os números globais, não é? Se olharmos para uma perspectiva europeia, a realidade é completamente a inversa. Portanto,
a nível de macroalgas, e podem ver aqui no gráfico, no mapa do meio, o verde claro representa a colheita selvagem, e é claro que esta colheita selvagem é predominante nos países europeus. Esta prática é muito comum nas águas atlânticas, e podemos ver que até ali as Ilhas Faroe e a Groenlândia praticam esta apanha. Relativamente às microalgas, a realidade é completamente diferente, não é? Todos os modos de produção envolvem o cultivo destas algas em reatores, sejam eles fotobioreatores, open pounds ou fermentadores, mas no entanto este cultivo é realizado, e podemos ver que há uma tendência, no mapa também se vê muito claramente, que há uma distribuição mais generalizada das empresas produtoras para países que não estão essencialmente que não têm costa, não é? Há uma distribuição maior. Podemos passar para a próxima. Portanto, a distribuição do mercado das algas pode assim ser representada por uma pirâmide, não é? Na base dessa pirâmide temos as commodities, os materiais, os biomateriais em bruto. Logo a seguir vêm os bioestimulantes, os ingredientes para alimentação animal, para a alimentação humana logo a seguir, os cosméticos e depois os alimentos funcionais para a alimentação humana e animal, e ali no topo temos a indústria farmacêutica. Portanto, as microalgas, como está ali representado, atuam desde os bioestimulantes até ao functional food, até aos produtos funcionais. Podemos avançar só mais uma para aparecerem as macroalgas, e as macroalgas atuam na totalidade da pirâmide. A indústria farmacêutica é aquela indústria onde todos queremos chegar, mas ainda ninguém chegou. Portanto, existe um grande potencial das algas, existem imensas bioatividades descritas e, como o Paulo estava a falar, há um potencial muito grande, mas em termos práticos, e vocês vão ver já a seguir que a nível da alimentação consigo dar imensos exemplos, mas a nível de indústria farmacêutica muito pouco. No caso da alimentação humana, passando para a alimentação humana, as algas são procuradas de acordo com as características particulares na sua composição. Por isso elas são tão diferentes e têm características tão diferentes que cada uma é usada numa aplicação bastante diferente. Portanto, se virem aqui, a clorofila é procurada na Tetraselmis, na spirulina e na clorela, que confere propriedades antioxidantes. Os EPAs na Tetraselmis, os ômega 3, não é? E depois estes pigmentos que têm um elevado, para além da clorofila, que têm um elevado valor de mercado, a astaxantina e o beta-caroteno, que são procurados na hematococcus e na Dunaliella, respectivamente. Podemos passar. No caso das macroalgas, e de uma forma muito geral, elas são ricas em iodo, em outros micronutrientes, como o ferro, o zinco, o magnésio, o potássio e vitaminas no geral. Portanto, são muito ricas em fibra, como o Paulo tinha dito, muito baixas em calorias, têm um nível calórico muito baixo, e para além de todas estas vantagens nutricionais, têm um forte poder antioxidante que é baseado nos pigmentos, compostos fenólicos, polissacarídeos e vitaminas que contêm. Podemos passar. Para além de todas estas vantagens, e no caso das microalgas em particular, que é o que eu mostro aqui, mas que se aplica às macroalgas, não é? Quando estas fontes de proteína, e no caso da proteína, são comparadas com outras fontes de proteína vegetal, as concentrações e as percentagens de proteína por quilo de biomassa são muito superiores. Temos, por exemplo, claro que, como eu estava a dizer, as microalgas são todas muito diferentes, e temos microalgas mais pobres e outras mais ricas em proteína, mas, por exemplo, ali a spirulina consegue chegar aos 70% de proteína. Para além disso, a área requerida para produzir essa quantidade de proteína é substancialmente menor quando comparada com outras fontes de proteína alternativas. Para além disso, para além de tudo isto, são fontes que não competem diretamente com o terreno cultivável. Portanto,
Podemos, da mesma forma, continuar a cultivar o cultivo de todas as outras culturas e cultivar microalgas num outro qualquer terreno. Todos estes fatores são extremamente importantes e são fatores de peso no que diz respeito ao marketing e à venda destes produtos derivados de algas, porque cada vez mais o cliente é um cliente focado que sabe o que está à procura, não é? E que procura cada vez mais produtos biológicos sustentáveis e é um cliente informado, portanto ele sabe o que quer e procura produtos que correspondam aos seus valores. Podemos passar para a frente. Estou aqui com um problema no rato, mas vamos lá ver se... Ok. Desta forma, então, como estava a dizer, os produtos desenvolvidos e baseados em algas devem corresponder às características destas mesmas algas, portanto, para cada uma alga em particular. São, portanto, produtos que com menos sal. Portanto, no caso das macroalgas em particular, elas mascaram o sabor do sal, não é? Que é um problema muito grande que nós temos na nossa sociedade. E são ricos em micronutrientes e antioxidantes. Portanto, adicionam algum tipo de função ao alimento ainda, portanto, textura, cor e preservação, e para além disto tudo, conferem ainda vantagens a nível da saúde. Juntando a isto tudo, na hora de formular um novo produto, é necessário ter em conta o sabor, a inovação relativamente à tradição, porque a tradição é muito importante ter em conta também, não é? E o preço, claro. Tudo isto só se torna possível usando como recurso este género de projetos, como é o caso do Valor Mar. Portanto, é necessário um consórcio grande e um grupo de pessoas especialistas em várias coisas e em coisas diferentes que nos permitam juntar toda esta informação e criar coisas novas. Podemos avançar. E mais. Portanto, eu com este slide queria apenas mostrar que estas coisas são reais, não é? Por exemplo, como eu estava a dizer há bocadinho, que no caso da indústria farmacêutica é ainda um potencial que necessita de explorar, não é? Há muito potencial nas algas e necessita de ser ainda estudado. No caso dos alimentos funcionais, estes produtos já existem. Existe no mercado e muito facilmente, se vocês forem lá fora e tentarem comprar, existe uma ampla gama de produtos com algas incorporadas. Portanto, e essa gama vai desde produtos simples como bolachinhas e crackers a produtos muito mais elaborados como esta bolha de água aqui envolvida em alginato. Podemos avançar. Relativamente aos nossos produtos no mercado, portanto, a Alga Plus comercializa através da marca Top de Mar macroalgas frescas, desidratadas, inteiras ou em pó, portanto, todo o tipo de microalgas nestas vertentes, e comercializa ainda produtos finalizados com algas, né? Mel, farinhas de pão, manteigas veganas, chocolates e molhos, e a All Microalgae, sobre a marca Alma, que é a marca direcionada para a alimentação humana, disponibiliza microalgas em pó, cápsulas e comprimidos, como podem ver aí, ainda barras de cereais, crackers, bolachas. Ainda estas duas empresas têm um produto em conjunto, né? Um blend de macro e microalgas que pretende unir as funcionalidades e os benefícios tanto de uma quanto da outra, que é essa algíceas que podem ver aí no meio. E podemos avançar. Pronto, eu queria também só relembrar que o mercado da alimentação humana não é o único da atuação no qual as macro e microalgas podem atuar. Temos ainda o mercado dos cosméticos e toda uma gama diversa de aplicações, a farmacêutica, como eu estava a dizer, os bioplásticos, tratamento de águas e de solos, os biocombustíveis, a alimentação animal e os biofertilizantes. Portanto, isto não estamos direcionados num só mercado, portanto, produzimos um produto ou vários produtos do mesmo tipo, mas não estamos focados num só mercado, porque há vários mercados nos quais podemos atuar.
e podemos avançar. Como conclusões, portanto, é importante reforçar que o mercado das algas está em franco crescimento e, para além da nutrição, atua em áreas como a segurança alimentar, dentro desta área, energética e modos de vida alternativos. No entanto, estas potencialidades têm que ser muito bem coordenadas e envolvem um trabalho de investigação por trás muito grande. Portanto, tem que ser tudo, é um conjunto, é um trabalho conjunto muito grande. Desta forma, acreditamos e levamos, tentamos levar aquilo em que acreditamos para a frente, que as algas têm um grande potencial, que representam um nicho de mercado, mas cada vez menos um nicho, portanto começa já muito a ser aberto ao público em geral e que podem providenciar uma oportunidade de negócio bem sucedida. Podemos passar à frente. Por último, queria só agradecer a quem disponibilizou um bocadinho do seu tempo para estar aqui a ouvir-nos e participar neste webinar. E se tiverem alguma questão, estão à vontade para colocar. Obrigada. Muito obrigada, Margarida. Eu penso que vamos deixar aqui as questões para o final. Obrigada e desculpa aqui por algum atraso, uma outra vez que realmente o rato não está a ajudar. Eu vou passar à última apresentação, que será a apresentação da Ana Silva, Ana Machado Silva, da SONAI. Ana Machado Silva é licenciada em Gestão pela Universidade do Porto, com uma pós-graduação em Marketing pelo IPAM e também uma pós-graduação em Gestão da Informação e Marketing Intelligence pela Porto Business School. O percurso na SONAI incluiu a responsabilidade pela área de inovação aberta para o retalho, promovendo a cooperação entre o grupo e diferentes entidades do sistema científico e tecnológico e do mundo do empreendedorismo nos domínios de investigação, desenvolvimento e inovação, nomeadamente nos domínios do retalho alimentar e desenvolvimento de produto. É atualmente gestora sénior de projetos, coordenando, entre outros, a gestão de consórcio deste projeto mobilizador Valor Mar, bem como a participação da SONAI-MC neste e noutros projetos da área alimentar. E, portanto, deixo-vos aqui com a Ana, penso que já terá... Ana, penso que já terás para passar. Penso que já tenho o controle. Ok. Penso que tenho o controle, mas se for preciso, recorro aí à tua preciosa ajuda. Bem, obrigadíssima a todos. Nós estamos aqui, de facto, na reta final do nosso webinar e esta minha apresentação liga um pouco a todas as apresentações anteriores, no sentido em que a professora Ana Gomes explicou-vos toda a grandeza, toda a dimensão do projeto Valor Mar. Nós hoje, relembrando, estamos aqui apenas a focar uma parte do desenvolvimento dentro de um dos subprojetos do Valor Mar, portanto o projeto tem muito mais do que isto e é também com muito agrado que vejo vários dos nossos parceiros científicos e empresariais do projeto também a assistirem a este webinar e aproveito para cumprimentar todos, mas de facto nós hoje olhamos aqui para o tema da inovação alimentar, procuramos também dar-vos através de toda a experiência do Paulo, da Margarida, da professora Ana Gomes, dar-vos aqui também a nota sobre as macroalgas, as microalgas, os seus benefícios, e a Margarida começou já a dar aqui um ponto de passagem para a minha apresentação, porque de facto nós vemos aqui inovação alimentar muito assente na utilização de macroalgas e microalgas e halófitas já num mercado internacional e quisemos também juntar aqui um conjunto de parceiros em Portugal para também trazer para o mercado português e, portanto, continuar a avançar propostas de inovação alimentar que também utilizam estes recursos tão interessantes como puderam observar pelas apresentações que foram de facto feitas. De facto, se conseguirmos aqui, olha só um bocadinho, que eu penso que há aqui um conflitozito entre os ratos. Susana, se me conseguires aqui ajudar.
só porque entretanto Okay. eu Queres acho que aqui do meu lado, para o slide 2, por favor. Exatamente. Para começar, se calhar aqui para vos dar algum enquadramento mais geral sobre os desafios que sentimos hoje na cadeia de valor agroalimentar. Para muitos de vós não serão de facto novidade. Falamos muito hoje dos temas da sustentabilidade, nomeadamente ligadas à produção competitiva de alimentos com um mínimo de impacto ambiental e, portanto, toda uma série de iniciativas e de práticas a repensar estas próprias cadeias de valor. Assiste-se também aqui a uma preocupação crescente com os domínios da nutrição e do bem-estar e da saúde e da ligação entre estas áreas e, portanto, surge também muito aqui no mercado o desenvolvimento de produtos que promovem a saúde ou que suportam estilos de vida saudáveis, e falamos também muito hoje, uma grande preocupação aqui, o tema da segurança alimentar, segurança que pode ser vista aqui um pouco num duplo prisma, o garantir o acesso a nutrientes e alimentos para todos, isto pensando numa perspectiva global de obviamente, população mundial que vai aumentando, mas também aqui o tema da segurança, que poderíamos dizer no sentido de colocar, de facto, no mercado produtos que utilizando ingredientes inovadores, garantem na mesma todas as condições de segurança e de conservação. Mas é preciso trazer às vezes estas tendências mais globais para, como vamos ver no slide seguinte, um domínio mais relacionado com o ponto das tendências do próprio consumidor, ok? E aqui olhamos para um consumidor europeu, um consumidor nos Estados Unidos, um consumidor em algumas regiões também asiáticas, portanto, algumas destas tendências são muito transversais ao que é hoje o dia-a-dia dos tempos modernos e, portanto, enquanto consumidores de produtos alimentares, procuramos muito, ou cada vez mais, a conveniência, ou seja, procuramos fazer uma alimentação que possa encaixar também às vezes nos estilos de vida que nos tiram um pouco de tempo ou para confeccionar, ou de facto para ao longo de um dia, entre reuniões ou entre trabalho, poder fazer uma alimentação mais adequada e, portanto, vemos muito o tema do pronto a confeccionar, pronto a comer e, portanto, esta questão da conveniência, mas uma conveniência também que se quer cada vez mais aliada a produtos naturais, produtos nutricionalmente interessantes, a produtos com ingredientes orgânicos, sustentavelmente produzidos também, e que de alguma forma ajudem também a suportar os tais estilos de vida mais saudáveis e a contribuir para um bem-estar e para um estado de saúde equilibrado, nomeadamente também considerando que temos aqui uma população que vai progredindo também no seu envelhecimento. E de facto os estudiosos aqui das tendências de consumidor em torno das áreas alimentares e também do estudo de como as empresas nestes mesmos mercados se vão adaptando, temos aqui de facto um input de uma grande empresa que estuda estas tendências, a Mintel, e que no final de 2018 dizia que de facto a expectativa deles é que os consumidores continuem a redefinir e a equilibrar as suas rotinas de bem-estar e identificam aqui, por exemplo, os tais hábitos que nós vamos tendo de consumirmos a meio da manhã ou a meio da tarde, ou às vezes, infelizmente, por substituição de uma refeição principal, podermos ter aqui a pequena refeição, vulgo o snack, que nos vão ajudando também a ter uma nutrição equilibrada. E, portanto, eles pensavam também, ou vislumbravam também que pudessem surgir de facto aqui cada vez mais snacks ricos em proteínas que no fundo fossem ajudar-nos enquanto consumidores nesta senda de uma dieta que às vezes queremos também indulgente, mas que ainda assim cada vez mais orientada a uma dieta saudável. E portanto neste sentido, e passando já para o slide seguinte, podemos ver aqui de facto ainda alguns constrangimentos do ponto de vista aqui sim muito focado num consumidor português
que quando auscultado olha aqui de facto, por exemplo, para o pescado como um produto saudável, nomeadamente quando comparado com outras proteínas, um produto leve, com uma proveniência que é natural, que permite de facto aqui equilibrar as dietas, mas de facto continuam aqui a sinalizar alguns obstáculos. Portanto, tende a ser um alimento que depois não agrada a todos em termos de agregado familiar, ou que as pessoas percepcionam como menos prático ou menos flexível de confeccionar, que não permite de facto, se calhar, preparar aqui para levar na marmita do dia seguinte, e que alguns ainda veem, obviamente, como mais dispendiosos relativamente a outras proteínas. O que é que nós nos propusemos fazer aqui em sede do Valor Mar? De facto foi podermos desenvolver novos produtos alimentares que entendemos como inovadores e sustentáveis, portanto procurando sempre esta base, com base em ingredientes, nomeadamente aqui do pescado, das macroalgas, das microalgas, das halófitas, de origem portuguesa, e portanto aqui muito também este reforço de trabalhar aqui com a cadeia de valor nacional, e de facto pensamos em conjunto no desenvolvimento de alguns produtos que, para efeitos de apresentação, arrumamos aqui em três grandes categorias e que vamos passar a apresentar. Todos estes produtos têm aqui, diria que para além do fio condutor da inovação e da sustentabilidade, procuramos aqui um desenvolvimento muito com base nas práticas de Clean Label. Há aqui um trabalho também que temos feito com os parceiros científicos, com a nossa equipa de nutricionistas, também para olharmos para as alegações com uma base científica, e lá está, e a sustentabilidade dos ingredientes de que já falava. Dar-vos também só aqui, se calhar, uma nota introdutória, que é: nós estamos neste momento ainda em fase de desenvolvimento, validação e testes destes produtos, e portanto, pronto, aqui alguns detalhes das formulações que não poderemos revelar, pelo menos para já, mas não queríamos deixar, no entanto, de partilhar já convosco algumas das ideias que temos vindo a pensar e que esperamos que venham a ver as prateleiras dos nossos supermercados em Portugal, que possam também desbravar mercados internacionais, e temos aqui a All Microalgae e a Alga Plus também com vasta experiência nessa área, e que portanto possam daqui a algum tempo também ser uma alternativa para nós mesmos enquanto consumidores finais. E então, na primeira categoria, nós trabalhamos aqui o que chamamos refeições prontas a comer, à falta para já de melhor nome, e também sopas. E, portanto, o eixo comum é, de facto, procurarmos aqui uma formulação que seja equilibrada do ponto de vista nutricional, que encaixe aqui nos eixos do que se entende por um produto saudável, de base também sustentável, e aqui combinamos, dependendo um bocadinho, porque temos formulações diferentes, até porque também olhamos muito hoje para alguma procura do consumidor por produtos que não contenham glúten, ou que de alguma forma ou que sejam vegan. Portanto, há aqui de facto uma multiplicidade de dietas que nos obriga, no bom sentido, também a respondermos com uma multiplicidade de formulações adequadas. E, portanto, tanto para a refeição, e deixa-me explicar-vos um bocadinho o conceito da refeição. A refeição está desenvolvida, e podem ver aí uma fotografia, de um modo que nós costumamos dar este exemplo quando temos que ir no comboio, porque estamos em trânsito para uma reunião, por exemplo, entre Porto Lisboa, ou Coimbra Lisboa, ou o que seja, mas queremos levar algo connosco que possa servir como uma refeição completa, por exemplo, de almoço. Este será o típico produto para de facto comprar antecipadamente e depois levarmos connosco e podermos consumir aqui. Portanto, daí este nome da refeição pronta a comer. Aqui com alegações que procuramos, e os meus colegas palestrantes falavam também muito disto, dos benefícios das macroalgas, das microalgas, do próprio peixe, e portanto procuramos aqui desenvolver um produto com baixo teor de gorduras saturadas,
com fontes de proteína, com fontes de fibra, com fontes de potássio e, portanto, maximizar aqui o aproveitamento dos benefícios destas mesmas algas. E o mesmo aqui para as sopas que estamos a desenvolver. E podemos já passar à próxima categoria. Portanto, aqui sempre, como vos dizia inicialmente, sempre com esta preocupação também de desenvolver produtos que sejam bastante equilibrados do ponto de vista nutricional e bastante assentes naquilo que a ciência nos indica sobre os benefícios reais destes produtos. Não podíamos deixar de viajar também para uma categoria de indulgência e, portanto, desenvolvemos aqui também um conjunto de snacks, umas barras do mar, umas bolachas marinhas e umas gomas, mas que de facto nos trazem aqui, para além da conveniência e da inovação, nos trazem aqui alegações muito interessantes do ponto de vista da riqueza em proteína, em fibra, em magnésio, em fósforo, da riqueza em iodo, por exemplo, e portanto também aqui muito em linha com alguns estudos que apontam algumas deficiências de alguns destes compostos, destes nutrientes na população portuguesa ou em segmentos específicos da população portuguesa, e portanto estamos aqui a trabalhar, temos ali uma foto ainda de protótipo das nossas barras do mar. Posso-vos dizer, esta é a vantagem de estar no projeto, já provamos e são deliciosas. E, portanto, estamos também aqui a desenvolver uma categoria, aqui mais uma vez numa lógica de consumo em qualquer sítio, portanto, também aqui reforçando um eixo de uma conveniência e de uma indulgência. E a categoria final, vamos de facto aqui trabalhar patês, cremes de barrar, também há falta de melhor designação, e bases de tarteletes. São saudáveis, são absolutamente deliciosos, podemos dizer por experiência, quase uma maldade estar a dizer isto a meio da tarde, sendo que seguramente todos almoçamos cedinho para estar aqui, mas de facto procuramos aqui, tanto do lado dos patês, e vem ali uma foto, como do lado daquilo que chamamos os cremes de barrar, uma categoria de produto que se vê agora, no fundo um dip, ou seja, algo que tem uma bolachinha e, portanto, aproveitamos a própria bolachinha para ingerir o creme, digamos assim, ou para barrar no pão, ou o que seja, ou para barrar até nas próprias bases, tarteletes, e, portanto, mais uma vez, sempre este reforço da combinação inovadora de peixe, de microalgas, de macroalgas, de salicórnia, exatamente para desenvolver aqui um conjunto de produtos que não só se querem competitivos no mercado e nutritivos e saborosos, mas que se querem também aqui ricos do ponto de vista do aporte que podem fazer às nossas dietas. E fechávamos só, se calhar, partilhando, como tinha dito inicialmente, em que momento é que estamos, essa pode, não sei se é uma questão, mas pode ser, em que momento é que estamos em sede de projeto, pois estamos exatamente aqui, agora que conseguimos um pouco retomar o ritmo dos trabalhos neste período pós-Covid, estamos aqui a fazer uma validação adicional, tanto num ponto de vista laboratorial das formulações desenvolvidas, como num ponto de vista também pré-industrial, portanto estamos aqui a envolver também um conjunto de empresas portuguesas na área da indústria alimentar para nos ajudarem também a validar o comportamento de algumas destas formulações. Estamos também a realizar um estudo de viabilidade económica para cada um destes protótipos de produtos e a pensarmos também em conjunto aqui a estratégia de comercialização para que, como vos dizia há pouco, possamos, dentro de alguns meses, ver alguns destes produtos à nossa disposição enquanto consumidores finais. Pronto, fechando só, se calhar relembrando que não só o sumário aqui deste webinar, mas também mais informações sobre o projeto poderão encontrar no nosso site,